Fala moçada, tudo bem? Vamos entrar um pouco na parte da termologia, né, que é o estudo da temperatura, a influência dela no nosso dia a dia. E a gente começa pela termometria, né, relacionado com a medida dessa temperatura. Então, é bom a gente entender que a temperatura ela é algo extremamente importante para a sobrevivência da espécie, tá? Junto com a pressão, as duas formam assim um binômio, vamos dizer assim, né, de condições necessárias para que a espécie humana e outras espécies possam sobreviver, né, ou viver, né, ou se multiplicar, né. Então é de suma importância essa questão da temperatura, né. Muito se fala aí de aquecimento global, né, do degelo, do gelo nos polos e tudo mais. Mas a gente vai começar aqui com o básico, né? Falando um pouquinho de calor, vamos falar de temperatura, vamos falar de equilíbrio térmico, vamos falar também da lei zero da termodinâmica, vamos aprender a trabalhar com as escalas termométricas, né? Vamos falar da escala absoluta, que é a escala Kelvin, né? E vamos entender por que ela é absoluta e por que as demais não. Mas de modo que a gente vai caminhar num terreno aqui extremamente importante, tá? Então vamos começar falando de temperatura, né? O que vem a ser temperatura, né? Quando a gente fala de temperatura, a gente está falando da energia cinética das moléculas de um corpo. Então, a temperatura está relacionada com a soma dessas energias cinéticas. Aí a gente vai medir essa soma da energia e vamos falar de temperatura, tá? Então, uma definição aqui bastante utilizada, né? A temperatura é uma medida da média das energias cinéticas das partículas que compõem o sistema, tá? Então, quando você pega lá um termômetro, né? O termômetro é um aparelho destinado a aferir, né, a medir a temperatura de um corpo, de um ambiente, de um local qualquer. Então, quando você pega o termômetro e coloca lá em contato com o objeto ou com a pessoa que você quer medir a temperatura, esse termômetro vai ficar em contato por algum tempo. A gente vai avaliar, aqui embaixo a gente vai falar sobre equilíbrio térmico, né? Então esse termômetro é colocado em contato, espera-se um tempo para que ele entre em equilíbrio térmico com o corpo e mostre para a gente qual é a temperatura desse corpo, certo? E aí nós vamos ter a leitura, né, da temperatura do corpo, ou do ambiente, né? E o que vem a ser então calor, né? A gente costuma usar o termo assim, nossa, hoje eu estou com muito calor, nossa, hoje eu estou passando frio, né? E esse termo, na realidade, para a física, ele não é bem empregado, né? Ele não é bem empregado, tá? O calor, ele é nada mais, nada menos do que essa energia térmica em trânsito. Então, quando você coloca dois corpos juntos, onde há diferença de temperatura entre eles, tá? O que vai acontecer? O corpo que tem maior temperatura, né, que tem maior vibração molecular, né, ele vai ceder energia para o corpo que tem menor temperatura. Então, esse corpo que tem a maior temperatura começa a diminuir a sua temperatura, e o outro corpo que tinha uma temperatura menor começa a aumentar a sua temperatura. Até que ocorra o quê? Até que ocorra o que a gente vai ver daqui a pouco, o chamado equilíbrio térmico. Ou seja, a temperatura dos dois passa a ser igual. Quando você tem a temperatura igual, cessa o calor. Cessa a energia em trânsito de um corpo para o outro. Lembrando que essa energia que vai de um corpo para o outro é exclusivamente em função da diferença da temperatura entre eles, tá? Tudo bem? Então tá aí, ó. Calor é, por definição, transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas distintas. A diferença de temperatura entre corpos gera o fluxo de energia térmica, que a gente dá o nome de calor, tá? Então, quando eu tenho corpo A e corpo B, onde há uma diferença, né? Onde há uma diferença de temperatura entre eles, então vamos colocar aqui
que a temperatura do corpo A, pelo que está acontecendo aqui, né? A temperatura do corpo A, ela é maior que a temperatura do corpo B. Então, quando isso ocorre, né, você coloca esses dois corpos em contato, o corpo que tem maior temperatura vai ceder energia em forma de calor. É o fluxo de energia, né, que vai para o outro corpo, tá? Esse fluxo de energia é a definição de calor. Então, o que vem a ser calor? É a energia térmica em trânsito. É o fluxo de energia de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles, certo? Então, o que acontece? Esse fluxo ele não é eterno, né? Esse fluxo vai durar até o momento em que ocorrer o chamado equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando os dois corpos possuem a mesma temperatura, tá? Quando dois corpos são colocados em contato, a energia térmica flui do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Essa transferência de energia cessa quando os corpos tiverem a mesma temperatura. Nessa situação final, não há o corpo mais quente ou o corpo mais frio, né? Dizemos que os corpos atingiram o chamado equilíbrio térmico. Atingiram o chamado equilíbrio térmico. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? A gente vai falar de escalas termométricas, da escala Celsius, da escala Fahrenheit, da escala Kelvin. Vamos falar da escala absoluta, que é a Kelvin, por que ela é absoluta e por que as outras duas são consideradas escalas relativas, não são absolutas, tá? A gente vai entrar nisso já já. Vamos falar agora sobre a lei zero da termodinâmica. Né? O que diz a lei zero da termodinâmica? Ela fala assim, se você tem dois corpos que estão em equilíbrio térmico, e você tem um terceiro corpo que está em equilíbrio térmico com o segundo, isso quer dizer que os três corpos estão em equilíbrio térmico entre si, ou seja, todos possuem a mesma temperatura. Então temos aqui, ó, temperatura de A, temperatura de B e temperatura de C. Se a temperatura de A é igual à de B e a temperatura de B é igual à de C, então a temperatura de A é igual à de C. Ou seja, os três corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Tá? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então esses corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Tranquilo? Então aí a gente tem também aqui a chamada grandeza termométrica. Né? O que vem a ser uma grandeza termométrica? Grandeza termométrica é toda grandeza que varia com a variação da temperatura. Por exemplo, volume. Quando você aquece um corpo, o volume aumenta. Quando você resfria o corpo, o volume diminui. Então o volume é uma grandeza termométrica, tá? Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Tá? Então vamos começar aqui. Escala Celsius, que a gente trabalha bastante no Brasil, né? É uma escala que é dividida de 0 a 100, 100 partes iguais, onde a gente tem a fusão do gelo ou solidificação da água, né? Isso ocorre a uma temperatura na escala Celsius de 0 graus Celsius. Tá? 0 graus Celsius. Sempre que eu me referir à temperatura na escala Celsius, eu tenho que colocar esse graus Celsius. Fusão do gelo ou solidificação da água, né? Isso ocorre a 0 graus Celsius. Agora, quando eu tenho a temperatura de ebulição da água, transformação do líquido para o gás, ou condensação, né, do gás para o líquido, isso ocorre a 100 graus Celsius. Nós estamos falando aqui
numa medição feita a 1 atm de pressão, que é nível do mar, tá? Fahrenheit, uma temperatura que é utilizada nos Estados Unidos, né? O que eu tenho aqui? Essa mesma condição, né, de fusão do gelo, nessa escala Fahrenheit, ela não ocorre a 0 graus, ela ocorre a 32 graus Fahrenheit, tá? E a ebulição da água na escala Fahrenheit? Isso ocorre a 212 graus Fahrenheit. Notem que essas duas escalas a gente fala de graus, tá? Por que aqui a gente fala de graus, né? Porque essas escalas são relativas, tá? Ela foi atribuído valores arbitrariamente, né? Quem desenvolveu as duas adotou determinados valores e montou uma escala, né? Qualquer um de nós podemos montar uma escala a partir de determinados valores, tá? Agora, quando eu falo da escala Kelvin, aí aqui, ó, escala Kelvin, na física, né, essa escala Kelvin, ela é a chamada escala absoluta, tá? É a chamada escala absoluta. Por que é a chamada escala absoluta? Porque a temperatura de 0 Kelvin, tá? Se eu pegar uma temperatura na escala Kelvin e pegar o 0 Kelvin, não existe temperatura menor que isso. Na escala Kelvin não existe leitura negativa. Por quê? Porque ela trabalha com a vibração das moléculas. Enquanto a molécula tem energia cinética, ela tem temperatura. O 0 Kelvin seria a ausência total dessa vibração molecular. Já foi comprovado que não é possível chegar nesse valor 0, mas, teoricamente, é o menor valor possível para uma temperatura, é o valor na escala Kelvin. Tudo bem? A gente vai trabalhar agora, daqui a pouquinho, com a questão das relações entre as escalas. Como fazer a transferência de uma leitura de uma escala Celsius para Fahrenheit, ou da Fahrenheit para Kelvin, ou da Kelvin para Celsius, ou até mesmo de uma escala arbitrária que a gente venha a montar, né? A gente vai aprender como criar essa equação, que a gente vai chamar de equação termométrica, para fazer essa transformação, tá? Então vamos fazer agora uma comparação entre as três escalas, tá? O que a gente vai fazer com essas três, a gente poderia fazer só com duas, poderia fazer com 4. Isso serve para qualquer escala termométrica, tá? É muito simples, então não pode ficar com dúvida no final, tá? Porque é muito simples e é muito tranquilo depois para fazer os cálculos, tá? Então eu vou construir aqui, que seria 3 termômetros, né? Na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Então nós temos aqui o que a gente chama de primeiro ponto fixo e segundo ponto fixo. O que são esses pontos fixos? São leituras feitas pelos termômetros da mesma condição, tá? Na mesma condição. Foi lá, usou o termômetro Celsius, usou o termômetro Fahrenheit, usou o termômetro Kelvin, ou usou um termômetro qualquer aí, tá? E fez a leitura do primeiro e do segundo ponto fixo, tá? A gente vai utilizar aqui o que a gente já conhece como a fusão do gelo, tá? E a ebulição da água, para essas três temperaturas aí, para essas três escalas termométricas, tá? Então vamos começar aqui pela escala Celsius, né? A fusão do gelo ou a ebulição da água, né? No caso da fusão do gelo, na escala Celsius ocorre a 0 graus, isso aqui a gente está falando de um experimento feito no nível do mar, 1 atm de pressão, né? E 100 graus Celsius é para ebulição da água, certo? Vamos para a escala Fahrenheit. Se eu pegar um termômetro da escala Fahrenheit e colocar para medir a fusão do gelo, ele vai me acusar 32. A ebulição da água vai me acusar 212. Tudo bem? E na escala Kelvin, escala absoluta, eu tenho 273 na fusão do gelo e 373 da ebulição da água. Identificados esses dois pontos fixos para cada uma delas, a gente vai fazer uma relação agora entre essas colunas aqui, ó.
do termômetro, tá? Então eu vou pegar primeiro aqui, nomear, né? Aqui eu vou chamar de θC, θF, θK. Cada um pode mudar a nomenclatura na hora que for resolver o exercício, tudo bem? Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Temperatura θC menos 0 graus, tá? Dividido por 100 menos 0 graus. Essa relação, como esses segmentos são todos iguais, né? Esse segmento menor da escala Celsius é igual ao da escala Fahrenheit, é igual ao da escala Kelvin. Esse segmento maior é igual na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quando eu falo igual, é em tamanho. Então, se eles têm o mesmo tamanho, a relação aqui, a gente vai poder comparar essas relações, tá? Então, eu começo aqui pela escala Celsius. Olha o que eu fiz aqui, ó. θC menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso vai ser igual na escala Fahrenheit. Vou fazer a mesma coisa, ó. Indicando aí pela setinha verde, mas vou fazer a mesma coisa. Vou fazer θF menos 32 e 212 menos 32, ó. Certo? E a mesma coisa eu vou fazer na escala Kelvin, a escala absoluta. Então tá aí, ó. Eu vou dobrar essa relação aqui, porque eu vou trabalhar com ela daqui a pouco de duas formas diferentes, tá? Então eu vou deixar ela aqui e vamos separar, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Desse lado esquerdo, a gente vai reduzir essa relação para uma equação bem simples para a gente trabalhar a transformação de uma leitura qualquer de uma das escalas nas outras escalas, certo? Então aqui, ó, θC menos 0, isso dá θC, dividido 100 menos 0, 100. Isso é igual θF menos 32, dividido por 212 menos 32. Vou tirar o grau aqui só para ficar mais tranquilo, tá? θK menos 273. (373) 373 menos 273, isso vai dar 100. Tranquilo? Bom, eu tenho agora 100, 180 e 100. Então eu vou simplificar isso aí ao máximo, tá? Então, por exemplo, eu posso dividir tudo por 10, tá? 100 dividido por 10 dá 10, 180 por 10 dá 18, 100 por 10 dá 10. Agora eu posso dividir tudo por 2. Se eu dividir por 2 aqui, vai sobrar 5, por 2 aqui dá 9, e por 2 aqui dá 5. Então a gente passa a ter uma equação agora bem simplificada, né? Onde eu tenho aqui, ó, θC sobre 5 é igual θF menos 32 dividido por 9, que é igual a θK menos 273 sobre 5. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui uma equação termométrica que relaciona as três escalas. Então, por exemplo, se eu quiser transformar uma leitura na escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu vou pegar só essas duas partes aqui da equação, não vou pegar as três. Se eu quiser transformar Kelvin em Fahrenheit, eu pego só essas duas relações aqui, tá? A gente vai ver nos exercícios daqui a pouco como é que a gente vai trabalhar. Bom, por que eu deixei isso aqui, né? Esse lado esquerdo eu utilizo para transformar uma leitura única nas demais escalas, tá? Agora aqui eu vou trabalhar de forma diferente para poder calcular a variação de uma escala em outra. Então, quando eu falo θC menos 0 aqui, ó, isso aqui, ó,
eu chamo de delta θ C. Aqui eu chamo de delta θ F. E aqui eu vou chamar de delta θ K. E diga o quê? Variação. Então, dessa forma, eu posso montar essa relação agora. Ó. Eu tenho a variação de temperatura na escala Celsius dividido por 100, que é igual a variação da leitura na escala Fahrenheit dividido por 180, que é igual a variação da leitura na escala Kelvin dividido por 100. Da mesma forma que eu simplifiquei esse lado aqui, eu vou simplificar esse também. Então, eu vou ter aqui a variação da temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. Certo, gente? Que é igual a variação da leitura na escala Kelvin dividido por 5. Então, do lado esquerdo eu utilizo para transformar uma leitura única, né? Por exemplo, a leitura é a temperatura do corpo humano na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin. Quanto é, né? Então aí eu pego e transformo os 36 graus Celsius em Kelvin e depois em Fahrenheit. Certo? A gente vai resolver alguns exercícios daqui a pouco, isso aí vai ficar bem claro, tá, gente?